entrando aqui. Vamos aguardar a doutora entrar para a gente poder concluir. O papo estava tão gostoso aqui, ela contando todo esse processo filosófico, né? A gente volta no tempo, que delícia! Que delícia! Vamos aguardar ela voltar aqui para a gente poder continuar. Peraí, vamos ver se ela me chama aqui. Voltei aqui, vamos aguardar a doutora Regina voltar aqui para continuar contando para nós um pouquinho desse processo histórico aí, da visão, né, do suicídio pelos filósofos, ao longo do tempo, ao longo de tantos movimentos aí históricos. E agora que ela estava entrando numa parte importante, nossa live terminou, mas a gente está aguardando ela voltar aqui para que a gente retome e ela faça esse fechamento aí, trazendo essa visão para nós. E na próxima semana, na sexta-feira, nós vamos ter novamente o nosso encontro e nós vamos trazer a visão sistêmica, né? O que a visão sistêmica tem para nos mostrar sobre a questão do suicídio. Vamos aguardar aqui. Ela já solicitou. Doutora, solicita de novo aqui para mim, por favor. Solicita mais uma vez aqui, para ver se agora vai. Que deu uma travadinha aqui. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Pode solicitar de novo. Vamos aguardar. Vamos ver se agora vai. Doutora, solicita mais uma vez, que não, a solicitação aqui não abriu. Então, solicita mais uma vez, por favor. Vamos ver se agora vai. Gratidão a todo mundo que está aqui acompanhando esse nosso bate-papo, essa aula incrível aqui. Vamos aguardar aqui. Vamos lá. Aguardando. Vamos ver se agora entrou. Vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Tá me ouvindo bem aí? Eu estou. Perfeito. A doutora Regina não conseguiu me mandar a solicitação. Eu tenho que mandar a solicitação. Eu tenho que sair. Só um minutinho. Tá. Vamos lá, vamos aguardar. Então, como eu estava falando, na próxima semana nós vamos ter a visão sistêmica e eu vou contar para vocês um pouquinho o porquê que nós chegamos a esse tema, quais são as minhas experiências com relação a isso, tanto familiares e os fatos que ocorreram na minha vida durante algum tempo. E aí vocês vão entender um pouquinho mais o porquê da importância de nós olharmos para as pessoas com um olhar amoroso, né? Como o Dr. Francisco falou agora há pouco, estender a mão, uma ligação, um contato, né? O quanto é importante a gente ter esse olhar. Mas vamos lá, vamos continuar com a doutora aqui. Voltamos. Desculpa ultrapassar o tempo, mas professor é terrível, né? Mas tá tudo certo. A gente fala e não consegue parar. Eu tava voltando, eu voltei no tempo. Desculpa. Vai ser é só a finalização, mas é a finalização muito importante, porque é exatamente o Durkheim quem vai nos direcionar o hoje.
quem vai nos dar uma resposta, talvez, para a infinidade de pessoas que hoje se questionam: vale a pena viver? E aí, então, só retomando, o Durkheim, então, ele vai dividir essas categorias, essa sociedade, em 3 tipos de suicídios. O suicídio egoísta, que me faz, que valoriza os aspectos individuais, que valoriza a sociedade moderna do consumo, do status, que é o que nós fazemos, né? Que são os casos do capitalismo, o consumismo, o status social, e ele vai interferir com a nossa identidade, com a nossa personalidade, enquanto pessoa. Eu sou reconhecida não pelo que eu sou, mas eu sou reconhecida pelo que eu possuo. Então, esse é o suicida egoísta. Como ele não consegue obter tudo isso, ele, por sofrimento, por dor, ele então tira a sua própria vida. Temos um outro que é o suicida altruísta. Nesse suicida altruísta, ele identifica a morte como uma forma de honra. Diante de um grupo, ele se doa, ele se dá em lugar dos demais. Nós podemos pensar, por exemplo, nos samurais, nos kamikazes, onde um sujeito, um indivíduo, ele se entrega, se sacrifica, ele se dá a sua própria vida, porque os seus laços sociais, eles são tão intensos, mas tão intensos, que ele, como indivíduo, ele não consegue corresponder a essas normas morais estabelecidas por esse pequeno coletivo, então ele se sujeita a morrer por esse coletivo. Essa semana tem um filme que eu acho muito legal, que quem pudesse assistir, é muito bom, chama-se O Milagre da Cela 7. Sim! Ele vai falar, é um filme turco, e ele vai trabalhar com um autista, com um rapaz que tem uma filha, e ele é preso na cela 7. Injustamente, ele não matou a criança que ele é condenado, e tem uma série de problemas para que ele seja condenado, e ele vive nessa cela 7, e ele vai transformando a sua expressão e a sua característica, a sua vida, a sua forma como ele vê, vai transformando todos aqueles presos que estão dentro daquela cela. Verdade. E tem um deles em especial, que é um senhor já, e ele, pai de uma moça. Opa, voltou. Diversas transformações na vida desse homem, que já está jogado lá na cela, não tem mais o que fazer, e ele se entrega para morrer no lugar do outro, que já tinha sido penalizado com pena de morte e já ia ser enforcado, e ele vai no lugar do outro rapaz. Isso é muito importante, é o reconhecimento do seu papel, da sua função social, e em função dessa função social, eu me deixo, eu me entrego. Nós temos N exemplos
no nosso cotidiano de quantas pessoas se perdem espaços da sua vida, perdem funções na sua vida em prol do outro, porque esse coletivo vai se prejudicar. É muito interessante, se todos puderem assistir O Milagre da Cela 7, está na Netflix. É muito E forte. é muito importante, é muito interessante esse filme. Um terceiro elemento é o suicídio anômico. E ele ocorre quando há uma perturbação de ordem coletiva. Pode ser por ausência de regras na sociedade, ou uma ruptura, um desequilíbrio dessas regras, seja ela de forma positiva ou negativa, mas ela desestruturou esse coletivo. É como se aquela sociedade ficasse momentaneamente incapacitada de manter o exercício da ordem. Se nós pensarmos no que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, é isso. É essa desordem, é essa construção anômica que faz com que nós percamos os nossos sentidos de vida, os nossos objetivos e as nossas metas, e nos deixamos levar pela estrutura e pelo suicídio, agora propriamente dito. Então, essas três funções refletem muito a nossa sociedade, a nossa construção social, econômica, política, emocional, vivencial, biológica. Nós somos essa construção histórica cultural que vai determinando se eu tenho mais ou menos suicídios. Portanto, para Durkheim, as perturbações de ordem coletiva, elas vão aumentar as taxas de suicídio, porque essas sensações que nós temos de impotência diante dessas mudanças e desses desequilíbrios no grupo social vão fazer com que os indivíduos busquem na morte uma forma de resolver as desintegrações ocorridas nas relações que nós temos, nas relações que nós vivenciamos. Portanto, o ato suicida... Tá ok, tá ok. O ato, perdão, o ato suicida, ele vai, então, promover essa discussão sobre a finitude da vida e o suicídio como provocação de sentido de viver não é tão prazeroso assim como diz todo mundo. E aí eu tenho que buscar esse outro prazer de outra forma. E aí, então, eu aniquilo esta vida para buscar de outra forma, sem ter a noção se eu terei ou não esses mesmos problemas. Uhum. Então, nós saímos de uma estrutura de valor, de direito, de consciência, para uma estrutura de sofrimento social e de sofrimento individual. Para finalizar essa discussão, e aí o filme que eu comentei com vocês a semana passada, que é a Loja de Suicídios, ela vem para fechar essa discussão, porque ela é um lugar sombrio, onde as pessoas estão movidas pelo efeito éter, e existe uma loja que vende materiais, formas de se matar, de se morrer. Nessa loja, ela reproduz todo esse lugar doentio, escuro e frio que é aquela comunidade, que é aquela sociedade, mas ela é como se toda aquela sociedade fosse um contágio geral. Todos são tristes,
todos almejam, todos querem ser doentes, todos querem estar naquele momento de tristeza e de sofrimento. E todas as pessoas tentam, buscam se matar, e é uma morte coletiva. E acontece que naquela loja nasce uma criança, ela é o terceiro filho, e essa criança, diferente de toda a comunidade, ela é alegre, ela é feliz. Ela busca a vida, ela busca e incentiva, ela busca o novo. E ela começa a recuperar a sua família. Ela começa a curar, dar chance de recuperação para aqueles que estavam com ela. E isso vai se contagiando de uma outra forma, não ali como o coletivo no geral, mas ela vai construindo pela sua recuperação da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da loja como um todo. Ela vai recuperando pessoas pela sua superação e não pela manutenção da ideia de suicídio, mas pela superação, pela cura, pela felicidade, pelo amor que o professor, na semana passada, também deu como exemplo. A saída para essa loucura, por esse momento que nós estamos nos confrontando, é o remédio da cura, é exatamente a alegria, a vivência, o perceber o outro, o passar, emitir, transformar, ser feliz. O ser feliz vai construir essa nova rede. E esse filme é bárbaro, é um desenho animado que não serve para crianças, muito que pelo contrário, ele é terrível para as crianças, mas ele tem, e foi poucamente trabalhado, talvez esse seja a única falha do filme, ele não dá essa extensão de que se eu posso contagiar pelo suicídio, eu também posso contagiar pela cura, que é a superação, é divulgar a superação, é ampliar a superação, é reconstruir esse papel da superação. Assim, ajuda-se o possível tentante do suicídio, a pessoa que expressou em algum momento o seu desejo de se matar, a encontrar formas mais eficazes de administrar as suas emoções, as quais podem ser um disparador para novos comportamentos que levem a tensionar não o fim da vida, mas ao aumento de vida, a uma nova vida. E aí é muito legal se fazer um paralelo com esses 3 filmes que eu tentei trazer para essa live. O Balada de Narayama, que está no Netflix, que está no YouTube, está em diversos locais. O Milagre da Cela 7, que está no Netflix. Sim. É bárbaro esse filme. E a Pequena Loja de Suicídios, que estava no YouTube e estava no Netflix. Hoje está só nos sites pagos. Então, ele está no Adoro Cinema, Filmes, PPT, tem vários locais, mas ele está em canais pagos. Né? Ele não está mais por direitos autorais, ele foi retirado do YouTube e do Netflix. Mas tem uns vídeos pequenininhos, né? Tem umas chamadinhas. Tem sim. Tem alguns curtos, tem alguns pequenos trechos que ainda permanecem no YouTube, que já dão uma menção sobre o que é. Sim. E como nós podemos reler a história do suicídio. E aí, só para fechar, eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, e ele tem uma pequena frase que eu acho que ela é a função de todo ser humano,
que é a filosofia. Por isso ela é tão fundamental. Todos nós podemos ser filósofos, todos nós somos filósofos, a partir do momento que nós nos propusermos ser filósofos. E se propor a ser filósofo é o sentido de vida que eu vi no Luiz Fernando, quando ele diz: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Não. Isso é ser filosofia. Isso é pensar nessa nossa construção social, que hoje precisa ser repensada na saúde, precisa ser repensada no serviço social, precisa ser repensada na empresa, na escola, onde for, na família, a identificar que cada um de nós tem em si a sua construção, o seu direito à vida, e cabe a ele a escolha do que eu entendo, do como eu compreendo que é isso, a minha consciência de ter e de decidir o que eu quero, o que eu faço, como construo e que sentido eu vou dar a essa minha vida. Um prazer imenso estar com vocês. Desculpa ter alongado, desculpa ter perdido meu tempo, ter cronometrado, ter perdido a minha noção de tempo e ter me perdido na fala. Não, foi incrível, porque trouxe uma compreensão histórica, né? Que é onde a gente fala, e está enraizada lá atrás, na ancestralidade, que existem aí movimentos muito antigos que trazem que se torna um tabu. Exatamente. Então, assim, não pode ser falado, é velado, é escondido. E quanto é importante a gente trazer isso. E exatamente. Gratidão por permitir te ouvir. Quanto mais eu transformar isso em algo velado, porque não posso falar, porque senão eu amplio a quantidade de suicídios. Não, o erro está na estratégia. Eu tenho que falar, eu preciso nomear que a morte é nosso princípio. Todos nós morreremos, mas fazer dela uma boa morte, ou fazer dela consciente no momento que for para acontecer, seja na minha escolha ou não, cabe a nós. E cabe a nós conversarmos sobre isso com as crianças, com os adultos, como falou a professora semana passada, desmistificar isso. Só que falar com o conceito de morte como algo muito plausível, como uma superação disso, dos medos. Na verdade, não é a morte que tem que ser velada, não é a morte que tem que ser discutida, mas é o medo dela e o medo de sofrer e de viver, seja da forma que a gente optar, mas o medo de viver é que deve ser superado. Nossa, perfeito, é isso mesmo. Gratidão por trazer essa compreensão, que é maravilhoso. Gratidão a todos. Muito obrigada. E assim, o quanto mais a gente puder partilhar e trazer as informações, o quanto é importante. E olha quantas informações nós recebemos hoje, né? De quantos movimentos, de quantos pensadores, de quantos filósofos. Ah, caiu aqui. Mas tudo bem, gratidão. Eu queria saber se o Dr. Francisco quer falar um tchau aqui, se ele se sentir à vontade para falar um tchau para a gente e quiser passar alguma mensagem para vocês. Doutor, é só me chamar aqui. O quanto foi importante a gente ouvir tudo isso, né? O quanto faz sentido a gente parar para olhar, né? O porquê não olhar? O porquê não falar sobre isso? O porquê não falar de temas tão importantes e que precisam ser tocados, precisam sim ser falados, e o quanto nós podemos olhar para o lado, olhar para o outro, o quanto é importante isso. Chama aqui, doutor, chama aqui que o senhor fala um tchau aqui para o pessoal. Acho que é importante a gente finalizar aqui
com uma fala também. Ver se eu já consegui aqui. Vamos lá. Tá indo aí. Tá carregando. Já aceitei. Vamos lá. Oi, querido. Bem, para encerrarmos, né? Acho que essa aula de hoje foi uma aula inaugural. Nossa, mas foi assim, Muito gostoso. eu fui além, né? Eu viajei Nossa, junto com ela. eu para navegar. Então, Sim. só agradecer, imensamente grato pela oportunidade. Semana que vem concluímos com você, vai ser também magnífico. E eu queria encerrar, se você me permitir, Claro. com uma pequena reflexão. Nós estamos vivendo o mês de junho. Tradicionalmente, o mês de junho é o mês de São João, Santo Antônio, São Pedro, mês das festas juninas, mas que por conta da pandemia não será possível. Mas eu conto uma pequena reflexão. Certa vez, nos tempos de Jesus, Isabel, prima de Maria, também estava grávida na mesma época em que Maria estava grávida de Jesus. Gostavam-se muito, elas tinham um carinho especial uma pela outra, mas moravam muito distantes. Então, as duas combinaram, como Isabel estava mais adiantada na gravidez, combinou com Maria que no dia que o seu filho, João, o evangelista, no dia que ela desse à luz a João, ela faria uma imensa fogueira, porque de longe Maria poderia ver aquela fogueira, aquela fumaça, e saberia então que Isabel estava dando à luz a João, que se tornaria o evangelista. E assim foi feito. No dia 23 de junho daqueles tempos, Isabel dá à luz a João. E Maria sabe, então, por conta daquela imensa fogueira, que João havia nascido. Pois bem, daquele tempo para cá, o mês de junho ficou caracterizado pelo mês da fogueira, né? O mês de se comemorar o São João com uma fogueira. Estamos vivendo o mês de junho. Uma pandemia que nos isola. Nós não podemos estar juntos neste dia de São João que se aproxima. Mas nós podemos sim acender essa fogueira dentro de nós e queimar todo o medo, toda a angústia, toda a depressão, toda essa tristeza que nós estamos vivendo nesse momento. Que essa fogueira de São João permaneça viva no coração de cada um de vocês. Se chegar o momento da tristeza, da mágoa, da depressão, o medo de morrer, queima com esta fogueira viva dentro de você. Daqui a alguns dias, nós estaremos entrando no inverno. Em via de regra, o inverno é um momento em que os dias ficam cinzentos, ficam tristes, melancólicos. Queima esses dias hipoteticamente. Transforma em calor, em vida, energia, porque já já nós estaremos passando por isso e nos reconstruindo. Portanto, que o mês de junho seja um mês dessa fogueira viva dentro de nós, que nós possamos queimar todas essas coisas ruins que nos levam a pensamentos depressivos, suicidas e de morte. Viva a vida, comemore a vida. Tenha uma boa noite a todos, imensamente grato. Obrigado, querida, pelo seu carinho, pela sua atenção com a gente. Estamos à disposição e até a semana que vem. Uma boa noite a todos. Gratidão por esse presente de São João para nós, né? Com esse queimar, né? Então fica o convite para todos nós. O que nós queremos queimar, né? Das nossas vidas, né? Exatamente. Medo, dor, aflição. Então vamos pensar. E na próxima semana nós estaremos juntos aqui às 18 horas, junto com todos vocês, falando um pouquinho do suicídio, a visão sistêmica e dando esse fechamento todo mundo junto. Será maravilhoso. E se cuidem, por favor. Todos nós. Se cuida também bonitinho aí. Não está fácil, mas estou suportando. Obrigado, queridos. Obrigado a todos. Boa noite. Gratidão. Olha que importante, pessoal, isso que o doutor trouxe para nós, né? Então fica aqui o convite. Boa noite. Fica aqui o convite. O que você gostaria de queimar? O
que você gostaria de tirar da sua vida hoje, que te atrapalha, que te incomoda, que faz você não ver as possibilidades, né? O que você tem aí dentro de você que não te permite ver além, né? Que não te permite acessar a gratidão, a vida, o amor. Nós sempre temos falado aqui nesse canal que pensamentos positivos nos auxiliam, mas a gente não pode esquecer que pensamento positivo sem emoção, ele não tem ação. Então, traga os pensamentos positivos, coloque a gratidão e não vai existir nada que você não consiga, porque o que traz para você o que você deseja é a gratidão. Então, seja grato. Uma ótima noite a todos vocês e eu vejo vocês daqui a pouquinho, às 20 horas, lá no canal da Aline Furlan. Beijos, boa noite. Vivam e vivam felizes. Gratidão.